Nem sempre é fácil avaliar corretamente se algo é bom ou ruim de imediato. Por isso nós precisamos ter muita cautela. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. Nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje um desafio que nós enfrentamos, mas nem sempre temos consciência dele, que é o de avaliar se determinada pessoa, determinada situação realmente é boa ou ruim, está numa situação adequada, agradável ou não, se aquilo é bom ou ruim na nossa vida. E o cuidado que nós temos que ter em relação a avaliar se uma coisa é boa ou ruim, se uma pessoa está bem ou não, é que normalmente nós buscamos referenciais, padrões que dizem respeito a aspectos externos. Então, por exemplo, se a pessoa ela está com a conta bancária cheia, se ela não tem nenhuma dívida, se ela tem uma liberdade financeira, a gente pode se apressar e dizer assim, olha, fulano está muito bem. Ou então, se ela detém algum poder, alguma capacidade de influência, alguma autoridade, pode falar, não, fulano está muito bem, tem muitos seguidores, está visível para a sociedade. Ou às vezes a pessoa tem até muito conhecimento, é uma pessoa muito inteligente. Fala, não, fulano está muito bem, é uma pessoa muito inteligente. E todos esses elementos, eles fazem parte. De fato, se uma pessoa tem recurso financeiro, se ela tem poder, autoridade, se ela tem conhecimento, inteligência, podem ser indicativos que ela está bem. Acontece que esses indicativos eles não são suficientes para a gente poder fazer essa afirmativa. Por quê? Todos eles são recursos, ferramentas, possibilidades, potencialidades. Se forem utilizados para o bem, ótimo, não tem nada de errado com isso. O dinheiro bem empregado pode ser uma fonte de educação, de progresso, de segurança, de auxílio, de caridade, de fraternidade. Ele pode ser uma fonte para isso também. O conhecimento bem empregado pode trazer progresso, transformações, mudanças positivas. Uma pessoa que se vale do poder e da influência a fim de mobilizar na direção de uma ideia adequada, uma ideia inovadora que seja importante, útil, está ótimo. Agora, somente o fato da pessoa ter dinheiro, ter influência, poder, ter conhecimento, não significa que ela está utilizando isso de maneira correta. Pode ser, por exemplo, que a pessoa tenha recursos financeiros, mas ela não os esteja utilizando de uma maneira adequada. Ela pode estar comprometendo a si mesma ou as outras pessoas. Às vezes a pessoa detém conhecimento, inteligência, mas não emprega de uma maneira útil. Às vezes a pessoa se vale do poder, da influência, para atender os objetivos pessoais, próprios, egoísticos, em detrimento daquilo que pode ser útil para as pessoas. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque não é simplesmente a presença ou a ausência dessas características que pode fazer com que nós afirmemos que alguém está bem ou não. Porque se a pessoa tem essas características e utiliza para o bem, ok, ela está bem. Agora, se ela tem essas características e ela não usa adequadamente, essa pessoa está bem mal, na verdade. Ela está com problemas. Às vezes ela pode estar até angariando dívidas, responsabilidades, problemas com os quais ela vai ter que lidar mais tarde. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com a avaliação precipitada em relação a se uma pessoa está bem ou não, se uma situação ela é confortável e adequada ou não. Devemos tomar cuidado com isso, para que o julgamento apressado não nos conduza a uma avaliação equivocada. Precisamos entender que o bem de fato é não só a presença de elementos, mas também o uso adequado deles para promover o bem. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, e nos diz: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial.
O comentário de Emmanuel, que está no primeiro volume da coleção Evangelho por Emmanuel, é intitulado Conceito do Bem. Toda vez que ouças alguém se referindo ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces um amigo que escalou a eminência econômica? À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação, detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração a quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas, frequentemente, se lhe fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderia um Marte de cerimônias e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. À face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos, apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Uma página de Emmanuel muito importante que nos convida a essa reflexão mais profunda acerca do que significa o conceito de bem e de mal. E o desafio para a gente hoje, a proposta para que coloquemos em prática aquilo que a reflexão nos trouxe, é que nós reavaliemos esse conceito que às vezes a gente tem. Sobretudo no mundo de redes sociais, a gente costuma olhar para as pessoas e falar, fulano está bem, e a gente normalmente se baseia nesses elementos. Então, vamos olhar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, fazendo com que o nosso julgamento, a nossa avaliação, sejam mais maduros e não fiquem só na superficialidade. Mas, igualmente, vamos fazer uma reflexão sobre o que nós temos hoje em nossas mãos e se nós estamos empregando isso em favor do bem. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!